com HG e os demais comentaristas analisando esse time do Atlético Mineiro, que vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo contra o Fluminense amanhã pela Conmebol Libertadores. O Galo saiu atrás, tomou um gol no finalzinho e tem totais condições de se classificar jogando dentro de casa. Óbvio que é muito difícil fazer 2 gols em cima do Fluminense, mas dá para se classificar, eu acredito na classificação. E vamos ver aí o que os caras têm a falar sobre o galão da massa, que pode sim chegar a mais uma semifinal e quem sabe conquistar mais uma Conmebol Libertadores. Feito é pro torcedor. É especificamente pro torcedor. Que é o papel da comunicação, Exato. né? É atingir ao torcedor. O torcedor que vai ao estádio, o torcedor que vai sentar à frente da televisão, o que vai pegar o radinho e ficar escutando de longe. É isso. É fazer o torcedor emanar uma energia que o Atlético precisa. Tem quem acredita, quem não acredita, mas nesse momento o Atlético precisa puxar todas as energias positivas e lembrar de momentos históricos mesmo. Porque a partida de amanhã é de fundamental importância para a história do Atlético. Representa bastante. Chegar novamente a uma semifinal de Libertadores é muito valioso. Muito valioso. Não só valioso de forma financeira, é valioso na história, no currículo, naquilo que a gente conta para os filhos, para os netos. Contar histórias dentro do futebol é muito valioso. E chegar a uma semifinal de Libertadores vale muito. E esse tipo de vídeo remete aos torcedores momentos importantíssimos, momentos valiosos para o Atlético, momentos que não saem da cabeça. É para acumular mais histórias valiosas dentro do ser atleticano. Amanhã, então, o torcedor do Atlético tem que ir para o estádio para fazer diferença. O Atlético precisa e muito do torcedor atleticano. Tudo isso que foi mostrado foi conquistado dentro de campo, mas com apoio fundamental do torcedor. Sem o seu torcedor, o Atlético não poderia ter alcançado nenhuma das glórias citadas nesse vídeo do Atlético, muito bem escrito e narrado pelo Hulk. Então que o torcedor do Atlético que vai ao estádio amanhã entenda a sua importância para virar o jogo para cima da equipe do Fluminense. O Everton, queria até falar uma coisa, porque eu não sei se você me segue no YouTube? Segue No YouTube não. Não, acho que nem no YouTube, nem no Instagram. Não, então você tem que me seguir lá. Vamos seguir depois do programa, se Breno for bem. Galante BH, e no YouTube tem live todo dia no canal Breno Galante, 6h30, 11h30, 7 horas da noite. Eu tenho falado, 6h30 da manhã. Eu tenho falado muito lá, porque tem alguns torcedores lá que estão colocando o Atlético para baixo. Quando acabou o jogo lá do Maracanã, já está desclassificado, né? Não tem mais jeito. Eu acho que o pessoal esquece um pouco da essência do Atlético, das viradas, né? E é difícil o jogo contra o Fluminense, mas 1x0 é um placar totalmente reversível. Dá até para o Atlético, eu acredito, vencer por 2x0, respeitando o time do Fluminense. Mas o que me chamou mais atenção foi no Maracanã, o aspecto do ambiente do Atlético depois daquele jogo lá, nos bastidores, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Vitor depois da coletiva e a tranquilidade dele e também do Milito na hora da coletiva de mostrar que o Atlético fez um bom jogo, mas teve um erro que foi fatal. E o futebol é isso. Exato, mas que não fecha ali as portas, pelo contrário, se o Atlético fizer um jogo com a mesma intensidade, né, que fez lá, mas talvez com um ajuste ali ou aqui, de uma estratégia mais ofensiva, Paulinho jogando mais próximo do Hulk, a gente pode ter sim um final feliz amanhã. E os jogadores também, eu não vi nenhum jogador saindo abalado do Maracanã como se fosse uma derrota, a não ser o Palácios, pelo lance do gol, que ele realmente saiu abalado na zona mista, mas os demais todos com um discurso consciente de que nós saímos daqui de cabeça erguida. Perder para o Fluminense lá seria um resultado normal em qualquer competição. Como é você ir o Flamengo lá e perder, o Flamengo vir aqui, o Fluminense. Então eu entendo que está totalmente em aberto. E isso do Atlético colocar o Hulk para falar, uma carta do Hulk, ele é o que expressa melhor o sentimento de otimismo e do que representa esse Atlético hoje para o torcedor. Porque ele é a cara do Atlético. A gente vê a pré-eleição dele no jogo de domingo, né? Ele falando para os reservas do Atlético, olha, joguem tudo que vocês puderem para deixar uma pulga atrás da orelha do técnico para quarta-feira. Poxa, é o pensamento coletivo, é querer o Atlético para cima, querer que todo mundo participe e se sente incluído. E isso aconteceu, né? Teve jogadores que se destacaram. O Rubens hoje, O Rubens hoje, eu não vou falar aqui a maioria, né? Mas boa parte da torcida do Atlético quer o Rubens como titular. A maioria. Né?
O Daverson, enfim, estreou com a camisa do Atlético. O Lianco deixou uma boa impressão. São jogadores que podem estar no banco amanhã e serem úteis. Até o Lianco, de repente, aparecer no pode time aparecer titular. no time Você mete o titular. Batalha na dele ali, de Ou volante. então, que você mantenha o Batalha, que eu acho que ele vai manter. Eu também acho. Mas não tendo Fux, você pode colocar o Lianco ali, caindo pela direita, porque o Mariano, como jogou 90 minutos, eu não acredito que ele seja titular amanhã. Né? Mas, enfim, o Atlético está mais vivo do que nunca e está em aberto. Né? Olha, eu entendo, e por isso eu disse aqui ontem, que a torcida do Atlético esteja bem em 2013. E tem uma coisa que precisa ser relembrada em momentos como esse. Né? Em 2013, foi 2-0 para o Newell's, 2-0 para o Olímpia, né? Saiu de um 2-0 para o Tijuana para um empate, foi isso? Isso, foi 2-2. Saiu para empatar o jogo lá. E depois tudo que aconteceu aqui. Então, Copa do Brasil. considerar... Ali, na Copa do Brasil é o maior exemplo. Eu falei hoje no jogo aberto ali, se o Vojvoda já entregar os pontos, basta ele olhar para 2014. Porque esses momentos, eles precisam ser relembrados. Porque você tira a força de algo que você fez, né, há algum tempo e que te trouxe algum tipo de benefício, que te levou a algum lugar. Isso na vida é assim. Você ganha força. Quantas vezes, por exemplo, eu vou citar o Elton aqui, porque eu falo sempre do carinho que eu tinha pela mãe dele. Quantas vezes que esse cara precisava de alguma coisa e foi pedir força pra mãe dele que tá lá em cima? E aí, cara, fé é uma coisa que ele não pode brincar. Agora, se entrar, competir, mas competir muito, E tem competição. sabe? Correr mais do que o adversário, mas não pode passar do ponto também não, tá? Aí é um ponto de equilíbrio que o Milito tem que ter, né? Não, ô, grande Thiagueira? É porque tem diferença. De achar o ponto, porque quando você passa do ponto, você Aí comete vira exagero. exagero. Aí vira loucura. Você ir para uma dividida com o pé muito alto, você passar do ponto numa disputa de bola e tal. Aí eu acho que o Milito já consegue, porque o Milito me parece ser, independentemente da situação, me parece ser um cara muito equilibrado. Eu imagino que seja. Não pode passar do ponto. Treinador que pilha demais. Não, mas eu não acho que o problema seja passar do ponto. O problema vai ser a postura do Atlético. Já falei sobre isso aqui. E o que eu penso de verdade é que o Atlético precisa ter a postura que teve em outros jogos. E jogos que aconteceram lá atrás. Recentemente o Atlético Ou tem ontem, sido... ou domingo, tio. É que o time é diferente, Mas é o Atlético, entendeu? É a camisa sim, do Atlético. Entendo isso, mas é outra equipe. São adversários distintos, qualidades distintas. O Atlético precisa, nesse jogo de amanhã, ter aquela qualidade que ele mostrou lá atrás e propor o jogo. O Atlético precisa propor o jogo, porque o Atlético precisa vencer. Não dá para ficar com o time todo lá atrás tentando sair no contra-ataque e aproveitando, dando bola no Hulk, dá bola no Hulk, dá bola no Hulk. No jogo de amanhã, o que o Atlético precisa fazer é tentar controlar o adversário, é tentar se impor para cima desse adversário. Eu acho que tudo isso é o que o torcedor espera. Quando o torcedor deixa o Maracanã ou queixa-se do que aconteceu no Maracanã, é muito em função do que ele imagina como postura. Quando o Atlético contrata o Milito no início do ano, o próprio Atlético fala sobre isso, sobre ter uma postura de um time que se impõe, um time que joga pra frente, um time que tenta ser protagonista. É óbvio, eu não sou o cara que vai falar, não, já que ele prometeu isso, ele tem que entregar isso durante todos os jogos da temporada. Eu acho que em jogos de Copa, esse estilo de jogo vai acontecer. Mas eu acho que o Atlético pode ser um pouco mais organizado ofensivamente nos jogos em que ele enfrenta em Copas. No jogo contra o Fluminense, para mim, ele não foi. Era bola no Hulk e o Hulk tentava resolver. E o tempo inteiro foi isso. Paulinho apagado no jogo, Scarpa praticamente escanteado, Bernard, eu nem sei se ele voltou ainda, se ele não está na Grécia. Mas a verdade é essa. O Atlético no jogo contra o Fluminense, ele foi ofensivamente desorganizado. Mas você não acha que é uma Ele foi estratégia por estar defensivo. jogando fora de casa? Mas se sua estratégia é ser desorganizado, não tem Não, problema. eu falo que a sua estratégia é se defender Atlético- mais do que buscar o O ataque. Atlético não foi desorganizado defensivamente enfrentando o São Paulo aqui. Ofensivamente e defensivamente. O Atlético fez um jogo próximo da perfeição. Do ponto de vista Mas defensivo. também não atacou e- lá em São Paulo. Não, mas aqui, tô falando jogando aqui. Jogando aqui na Não, Arena eu tô MRV, falando fora. Ele teve uma estratégia semelhante à que ele teve contra o Fluminense lá no Maracanã. Só que ofensivamente, ele foi melhor. Tudo bem, o São Paulo dá mais brechas que o Fluminense, é natural. O time do Zubeldia dá muito mais espaço do que dá o time do Mano. Mas o Atlético, ofensivamente, ele produziu. E ele produziu com todos os jogadores participando. No Rio de Janeiro, se não fosse o Hulk tentando as jogadas individuais, o Atlético não teria nem chutado a gol. Mas lá o Paulinho foi marcar lateral, né, cara? Ele foi marcar pela esquerda, ele foi muito defensivo, ele saiu da característica dele, ele falou isso até na coletiva, na zona mista, né? Aqui a gente imagina que ele vai jogar diferente, não, Thiagão? Não, ele tem que mais jogar. Se próximo. ele jogar igual, o Atlético não ganha. É. E o Atlético precisa ganhar.
Eu imagino que o pessimismo do torcedor pós-jogo é em função disso. Porque defensivamente o Atlético foi muito bem. Sofreu gol numa fatalidade, num lance em que o Keno conseguiu mais mérito do ataque do Fluminense do que demérito do Atlético. Mas o ponto é, o Atlético precisa ser melhor ofensivamente. E ele não tem sido. O Atlético, até o jogo contra o Red Bull Bragantino, ele tinha 3 jogos sem fazer gols. 3 jogos seguidos sem marcar gols. É complicado, o torcedor fica preocupado de fato. O torcedor olha e fala, pô, peraí, o que vai me garantir que esse time vai jogar melhor quando tiver um jogo de mata-mata como é o do Fluminense? O torcedor tem que confiar, cara. Eu acho que isso é o que o torcedor tem que fazer. O torcedor tem que ir lá, apoiar, fazer a parte dele. Tem um detalhe mas quem resolve são os 11 em campo. É o primeiro mata-mata do Milito que ele vai ter obrigação de entrar para ganhar um jogo. Porque... Em tese ele tinha contra o São Lourenço, não. Mas eu falo o resultado ali, né? Que para poder garantir. 0x0 de ganhar vai classificar. Mas lá, 1x1, ele jogava que 0x0 ia pros pênaltis. Beleza? O CRB não é bom. CRB 2x2 ele jogava por um empate. O São Paulo ganhou de 1x0, jogava até por uma derrota simples para ir pros pênaltis. Mas agora não adianta. Ele tem que vencer. Então eu acho que vai ser totalmente diferente desde o início do jogo. Não sei como é que o Paulo pensa, mas eu acho que é marcação alta o tempo todo. Para tentar induzir o adversário a mesmo. Pode seguir, Thiago. Não, pode. Eu penso no Atlético assim, sufocando o Fluminense nos primeiros minutos. Também. Marcando alto? Muito mesmo. Então você imagina que nós vamos ver o galo da chegada do Milito? É difícil fazer isso, porque a chegada, a gente está falando de um outro estágio físico dos atletas, já tem... A temporada vai passando, vai cobrando os seus preços, mesmo à medida que o técnico passou uma data FIFA recentemente, mas a gente está falando de um acumulado, jogadores acima dos 40 jogos, mas muita intensidade, de uma maneira organizada. Acho que essa bola vai passar muito pelos pés do Hulk novamente, mas é como disse o Thiago, não pode acontecer só da criatividade. O Hulk precisa do diálogo com o Paulinho precisa do diálogo com o Scarpa precisa do diálogo com o Arana. A gente está falando de jogadores que se conectam em pontos diferentes do campo. É isso aí, galera. É amanhã. O Galão precisa de mais uma vitória com 2 gols de diferença para se manter vivo na Libertadores, né? O Atlético vem de últimos 4 jogos apenas uma vitória e uma vitória para cima do Red Bull Bragantino 3-0 jogando em casa. Se repetir esse resultado amanhã, tem totais condições de fazer isso. O jogo antes ele é muito difícil, né? Na prévia do jogo a gente vê como um jogo muito difícil, muito complicado, mas as coisas podem mudar dentro de campo, né? Se o Atlético já consegue abrir o placar nos primeiros 15 minutos, a situação já muda, o jogo já vai para o 0-0 e o Atlético tendo a vantagem de estar jogando em casa. E aí esse jogo pode virar com uma certa tranquilidade, eu acredito. 3-0, 4, não sei, cara, dá para acontecer. O Atlético precisa de 2 gols de diferença e um 2-0 é um placar bem apertado, mas é um 2-0, né? Se classificando já tá bom, né? Nem que seja em pênalti, mas o Galo tem que classificar diante do Fluminense nesse jogo de amanhã. O jogo amanhã é às 7 da tarde, horário de Brasília. Será por quem que joga mais amanhã também, né? Vou ver aqui. Hoje tem River, amanhã tem Atlético Mineiro. E também o São Paulo e o Botafogo. O Flamengo joga no dia 26 contra o Peñarol. E o Galo sai no dia 28, último jogo do mês, para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Parece que o jogo não vai ser no Allianz Parque, mas de toda forma o Atlético não vai colocar o seu time titular para esse jogo, do mesmo jeito que não colocou contra o Red Bull Bragantino, né? Porque na próxima quarta já teremos Atlético Mineiro e Vasco, jogo valendo vaga na final da Copa do Brasil. É o jogo de ida, né? O jogo de volta será em São Januário. O Vasco é um dos melhores mandantes da temporada contra um dos piores mandantes da temporada, que é o Atlético Mineiro. Vamos ver
como vai sair aí, como o Atlético vai se sair nesse confronto, porque tem sido um dos piores mandantes, né? Tomara que vença esses jogos aí e consiga trazer essa classificação ao seu torcedor.